Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, saudando a todos e conclamando os pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser retificada, dou-a por aprovada. Processo 4045 é um agravo de instrumento contra a decisão proferida no processo 980-2008, onde agravante TV Ambiental Tupi Comunicações e agravado Adalberto Diamante e João do Carmo Cerqueira Pavilac, foi a sessão de julgamento marcada para o dia 8/9. O relator, Dr. Flávio Bertin. Chamo a julgamento o processo 12.1693, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, número 2 da pauta, requerente Leonardo Gonzalez de Oliveira Ribeiro. Dr. Paulo César Sodré é o relator. Parecer pela desaprovação das contas, com a palavra o eminente relator. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas do candidato Leonardo Gonzalez de Oliveira Ribeiro, referente à candidatura para o cargo de deputado estadual pelo PTB nas eleições gerais de 2014. Com os documentos iniciais apresentados, o candidato juntou cópia de petição em que renunciava à candidatura ao sobredito cargo no processo que aqui menciono. Inicialmente, sem advogado nos autos e devidamente intimado a regularizar essa pendência, constituiu o defensor conforme procuração de folhas 23. A CCIA ofertou relatório preliminar apontando entrega de prestação de contas fora do prazo legal e ausência de extrato bancários de todo o período de campanha. Devidamente intimado, o candidato apresentou justificativas e documentos. Em parecer técnico conclusivo, a CCIA se manifestou pela desaprovação das contas do candidato em razão de ausência de registro de despesas com serviços advocatícios e contábeis prestados ao candidato, além da extemporaneidade da apresentação das contas. Ouvida a douta Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação das contas auditadas em razão da ausência de registro de gastos relativos às despesas dos serviços contábeis e advocatícios prestados à campanha, bem como a ausência de declaração de despesa com cabos eleitorais, locação de veículos, dentre outros. É o relatório. Ouça a douta Procuradoria. Senhor presidente, mantenho o parecer. Mantido, devolvo a palavra ao relator. Conforme relatado, trata-se de prestação de contas de candidato que renunciou à candidatura em 24 de julho de 2014, cujo pedido foi homologado por decisão monocrática da então relatora, desembargadora Maria Helena Gargaglione Povas, em 2 de agosto de 2014, nos autos do processo 24693 de 2014. Contudo, o candidato não se eximiu de prestar as respectivas contas e demonstrou ausência de movimentação financeira durante o pleito por meio dos respectivos extratos bancários de todo o período da campanha, folhas 35 e 39, e da prestação de conta certificadora, ainda que de forma extemporânea. Em relação à suposta irregularidade relativa à ausência de registro de despesa com honorários advocatícios e contábeis, que respaldou a opinião da unidade técnica e da Procuradoria Regional Eleitoral, no sentido da desaprovação das contas, não comungo desse entendimento, vez que tais despesas não se configuram propriamente gastos de campanha, nem tampouco motivo suficiente à desaprovação das contas. Essa egregia corte tem se manifestado também nesse sentido, conforme arestos ora colacionados. Aqui trago 3 julgados da relatoria do Dr. Pedro Francisco, Dr. Agamenon e da eminente presidente dessa casa, Dr. Maria Helena, em que eu peço vênia para ler apenas o último julgado. Dispensa-se registro de despesas contraídas com honorários advocatícios para apresentação da prestação de contas, vez que essa é de ordem pessoal e não se confunde com aquele referente à evolução da campanha. Na verdade, retificando, Dr. Blazak.
Também não há que se falar em registro de recursos financeiros estimados em dinheiro referente aos demais tipos de despesas de campanha, como instalação de comitê, contratação de cabo eleitoral, dentre outros, pois a campanha sequer se desenvolveu diante da renúncia do candidato logo no início do processo eleitoral. Posto isto, em dissonância com o parecer ministerial, aprovo com ressalvas as contas do candidato Leonardo Gonzalez de Oliveira Ribeiro relativas à campanha de eleições gerais de 2014. É como voto. Como vota desembargador Luiz Ferreira? De acordo. Doutor Agamenon. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho o relator. Doutor Flávio Bestin. Acompanho o eminente relator, excelência. Doutor Ricardo Gomes. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Unanimidade. O tribunal aprovou com ressalvas as contas do candidato Leonardo Gonzalez de Oliveira Ribeiro nos termos do voto do relator em dissonância do parecer ministerial. 2.3, processo 942/2014, perda de cargo eletivo por desfiliação partidária, cargo de vereador, Barão de Melgaço, 38ª Zona Eleitoral, eleição 2012, requerente Enio de Arruda Júnior, requerido Edinaldo Leopoldino Dias, Partido Republicano da Ordem Social PROS. Relator é Dr. Paulo César e o parecer pelo acolhimento das preliminares de inépcia da inicial e decadência da representação e no mérito pela improcedência do pedido. Com a palavra o doutor relator. Senhor presidente, trata-se de ação ordinária de perda de mandato eletivo por desfiliação partidária com pedido de antecipação de tutela ajuizada pelo requerente em desfavor do requerido, vereador eleito pelo município de Barão de Melgaço nas eleições municipais de 2012. Narra inicial que o requerido, filiado ao partido DEM, fora eleito ao PT, PSC, DEM, PSB, PSD, assumindo o mandato em 1º de janeiro de 2013. Porém, sem justa causa, em 22 de outubro de 2013, se desfiliou do Partido Democratas e se filiou no PROS, Partido Republicano da Ordem Social. Aduz ainda o requerente que fora diplomado em dezembro de 2013 como primeiro suplente de vereador e pleiteia a posse no cargo com a perda de mandato do requerido. Inicialmente, o juízo da 38ª Zona Eleitoral reconheceu a decadência do direito e extinguiu o processo com resolução do mérito, em virtude de propositura da demanda extemporaneamente, à luz da resolução TSE 22.610 de 2007. O requerente interpôs recurso eleitoral contra essa decisão. Em sua primeira manifestação nos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral suscitou em sede preliminar a incompetência absoluta do juízo de primeiro grau e inépcia da inicial por ausência de citação do litisconsorte passivo necessário, no caso do Partido Republicano da Ordem Social PROS. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por ter se operado a decadência do direito de o requerido pleitear a perda do mandato eletivo por desfiliação partidária. Levado o feito a julgamento por essa Corte, foi acolhida a preliminar de incompetência absoluta do juiz de primeiro grau em 17 de março de 2015, conforme acordo 24768, vazado nos seguintes termos. Acolhe-se preliminar de incompetência do juiz de primeiro grau que julgou o processo relativo à perda de cargo por desfiliação partidária de vereador eleito, anulando-se os atos decisórios do juízo, competência do respectivo Tribunal Regional Eleitoral, inteligência do artigo 2º da Resolução 22.610. À vista disso, os autos foram baixados à distribuição com uma ação originária passando a tramitar nesta Corte. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria reiterou o parecer de folhas 126 e 128 no tocante à preliminar de inépcia da exordial e a alegação de decadência, manifestando-se pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso 4º artigo 267 do Código de Processo, e no mérito pela improcedência do pedido. Nesta fase de tramitação, como ação ordinária, o relator, Dr. Pedro Francisco, à época relator dos autos, determinou a citação do requerido Edinaldo Leopoldino Dias, conforme requerido na inicial, e, de ofício,
determinou a citação do Partido Republicano da Ordem Social. Devidamente citado, nos termos dos despachos, os requeridos se manifestaram. Pugnaram na oportunidade pela improcedência do pedido, em razão da justa causa para a desfiliação do requerido, que se filiou ao PROS dentro de 30 dias após sua criação, e ainda requereram a extinção do processo por ausência de inclusão do partido político, no qual o eleitor se filiou como litisconsorte necessário. Em última manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou os pareceres anteriores, pugnando pela extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do inciso 4º do artigo 267 do Código de Processo Civil, em decorrência da inépcia da exordial, e no mérito pela improcedência do pedido, motivada pela decadência. É o relatório. Ouça toda a Procuradoria. Senhor presidente, eu mantenho o parecer. Mantido. Devolvo a palavra ao eminente relator. Preliminar de inépcia da inicial. A douta Procuradora Regional Eleitoral argumenta que a inépcia da inicial decorre da ausência de citação do partido PROS na qualidade de litisconsorte necessário, vez que o requerido nele se filiou após a desfiliação do partido DEM, no qual fora eleito no pleito 2012. Nesse ponto faz alusão à resolução TSE 22610, que a esse respeito prevê essa exigência e peço vênia para não lê-la abaixo transcrita. Na qualidade de autor da ação, caberia ao requerente o ônus de promover a regularização do polo passivo nos termos do artigo 47 do Código de Processo Civil, incluindo o partido PROS, como litisconsorte passivo necessário, porém esse requisito não for observado pelo requerente. Contudo, em decorrência da determinação de ofício do eminente relator à época, Dr. Pedro Francisco da Silva, o partido PROS Mato Grosso foi devidamente citado como litisconsorte passivo necessário e apresentou a sua defesa, suprindo assim o defeito da inicial. Posto isso, tendo sido suprido de ofício o vício da inicial, possibilitando que o PROS integrasse a lide como litisconsorte passivo necessário e apresentasse a sua defesa, afasto a preliminar de inépcia da inicial suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral. É como voto. Como vota o desembargador Luiz Ferreira, Em pleno acordo com o relator. doutor Agamenon, Com-relator. doutor Lídio, Também eu acompanho. doutor Flávio, Acompanho o relator, excelência. doutor Ricardo Almeida. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, afastou a preliminar de inépcia. Só a preliminar, né? Então, devolvo a palavra ao eminente relator. Preliminar de decadência. Informa os autos que o requerido se desfiliou oficialmente do Partido Democrático DEM de Barão de Melgaço no dia 23 de outubro de 2013, conforme espelho extraído do sistema dessa justiça especializada que se encontra às folhas 58. Consta ainda que ao decidir se desfiliar do DEM e filiar-se no novo partido político, PROS, comunicou a agremiação de origem no dia 22 de outubro de 2013, consoante folha 117, e a Justiça Eleitoral no dia 23 de outubro de 2013. As folhas 115 consta um extrato comprovando a filiação do requerido ao partido político PROS, filiação essa que ocorreu em 24 de outubro de 2013. O marco inicial para a contagem do prazo de decadência, portanto, é a data de 22 de outubro de 2013, vez que é a partir da comunicação ao partido que se inicia o cômputo do prazo, nos termos do precedente do TSE, vazado no julgado que abaixo transcrevo. O termo inicial do prazo para a propositura de ação de perda de mandato eletivo conta-se a partir da primeira comunicação feita ao partido político e não da realizada perante a Justiça Eleitoral. A partir de então, o DEM, caso considerasse a desfiliação sem justa causa, teria 30 dias para formular o pedido de decretação da perda de cargo eletivo do requerido perante a Justiça Eleitoral, mas não o fez. Assim, abriu oportunidade para que o requerente o fizesse em nome próprio, em razão do interesse jurídico na causa, dada a sua condição de suplente. Porém, deveria se manifestar nos 30 dias subsequentes ao primeiro período destinado ao partido, ou seja, até 21 de dezembro de 2013, mas só o fez aos 10 de março de 2014. Forçoso, pois, reconhecer que o ajuizamento da presente ação
se deu após transcorrido o prazo decadencial como suscitada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral. Nesse sentido, sendo julgado dessa Igreja Corte, da lavra da excelentíssima relatora desembargadora Maria Helena Gargaglione Povas, leio apenas a parte negritada, perda do mandato nos 30 dias após a desfiliação, cabendo ao suplente interessado ajuizar nos 30 dias posteriores e dentro de ação sob pena de decadência. Posto isto, acolho a preliminar da decadência suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral e julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 269, inciso 4º do Código de Processo Civil. É como voto. Como vota desembargador Luiz Ferreira? De acordo com o relator. Doutor Agamenon? Com o relator. Doutor Lídio? Também com o eminente relator. Doutor Flávio Bertin? Com o eminente relator, excelência. Doutor Ricardo Almeida? Eu só fiquei com uma dúvida, senhora presidente, se o relator puder me esclarecer. No relatório consta que foi proposto essa demanda inicialmente na primeira instância, né? Essa é a data que está sendo considerada da propositura da demanda ou quando ela foi remetida ao tribunal? Provavelmente quando foi proposta na primeira instância, né? Porque, sim, e até porque o marco que eu faço alusão Dia 10 de março. Sim, 2014 foi quando ele ingressou em juízo, né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, essa questão seria prejudicada em função de que, seja em primeira instância, seja em segunda instância, com o reinício da ação, já teria ocorrido decadência. Foi até interessante essa tua abordagem, porque o relator à época, por questão de instrumentalidade, tendo o processo como instrumento, ao invés de ter apenas declarado, a corte que declarou a incompetência, ao invés de mandar apenas arquivar, determinou de ofício que ele se iniciasse novamente aqui na casa. Sim. Né? Poderia muito bem ter só arquivado e ele que quisesse que ajuizasse nova ação. Mas dando instrumentalidade ao processo, ele determinou de ofício que se instaurasse a partir dessa casa. Então o marco foi a proposição na primeira instância. Na primeira instância. Dessa forma, senhora presidente, eu acompanho o eminente relator. O tribunal acolheu também unanimemente a preliminar de decadência, extinguindo seu feito com resolução do mérito nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Chamo a julgamento o processo 111.811/2014, requerente José Norberto de Sá Teixeira, e o relator é o Dr. Lídio Modesto. Parecer pela desaprovação das contas. Transfiro a palavra ao nobre relator. Muito obrigado, senhora presidente. Cuida-se de processo de prestação de contas de José Norberto de Sá Teixeira, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014. O candidato prestou a primeira conta parcial, no entanto, não apresentou a segunda parcial, conforme extrato de folha 6, bem como apresentou, melhor dizendo, a prestação de contas final de sua campanha eleitoral em 4/12/2014, fora do prazo determinado pela legislação. Seria no dia 4, um mês antes. O relatório preliminar para expedição de diligências apontou como irregularidades a existência de divergências entre as informações relativas às doações constantes da prestação de contas e aquelas constantes da prestação de contas parciais. Foram solicitados esclarecimentos de como a campanha foi conduzida, uma vez que o candidato não apresentou movimentação financeira nem recursos estimáveis em dinheiro. O candidato prestou informações e apresentou prestação de contas do tipo retificadora, tendo sido lavrado o parecer técnico conclusivo, opinando pela desaprovação das contas e apontando as irregularidades abaixo. Receitas. Letra A. Inclusão de recursos sem a correspondente emissão de recibo eleitoral em desacordo com a legislação vigente. Letra B. Existência de arrecadação de recursos estimáveis em dinheiro antes da abertura da conta bancária, ocorrida em 22 de julho de 2014, contrariando o disposto no artigo 3º, inciso 3 da Resolução TSE 23406. Letra C. Os recursos próprios aplicados em campanha, ainda que estimáveis em dinheiro, superam o valor do patrimônio declarado pela ocasião do registro de candidatura, tendo em vista que o candidato não declarou qualquer patrimônio em seu registro. Letra D. Foram detectadas doações recebidas em data anterior à entrega da primeira prestação de contas parcial, ocorrida em 1º de agosto de 2014, mas não informadas à época.
da análise da movimentação financeira. Letra E. Constam à folha 65 assinaturas de profissional contábil e advogado, mas não foram apresentados registros na presente prestação de contas relativos às despesas dos serviços prestados por tais profissionais. A ausência de registro financeiro ou estimáveis em dinheiro na presente prestação de contas, não demonstrando quem arcou com as possíveis despesas com pessoal, transporte, publicidade, água, energia, entre outros. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas ora analisadas. É o relatório. Doutor Procuradoria. Obrigado, senhora presidente. Eu mantenho o parecer pela desaprovação das contas. Pela desaprovação, devolvo a palavra ao eminente relator. Conforme fiz constar no relatório deste voto, o candidato apresentou prestação de contas final do tipo retificador, onde foram incluídos recursos sem a correspondente emissão de recibo eleitoral. Em que pese o requerente ter trazido em sede de prestação de contas retificadora 2 termos de declaração, as folhas 80 e 81, onde a senhora Nayara Cristina Silva Correia e ele mesmo reconhece a realização de doações estimáveis em dinheiro no montante de R$4.000, as informações apresentadas depõem contra o próprio candidato ao demonstrar a ausência de emissão do recibo eleitoral, o que é veementemente proibido pela legislação. Nesse sentido, o artigo 10 da Resolução 23.406 é bastante claro no que concerne à obrigatoriedade de emissão de recibos nas prestações de contas, e o dispositivo encontra-se no corpo do voto, peço vênia para não lê-lo. Quando o candidato deixa de emitir recibos eleitorais ou não apresenta os respectivos canhotos em sua prestação de contas, resta prejudicada a análise e a lisura do procedimento de arrecadação e gastos de campanha, o que constitui, por si só, motivo para sua desaprovação. Também não houve a especificação de critérios de avaliação dos recursos estimados em dinheiro, impingindo maior gravidade ao fato. Consta ainda a arrecadação de recursos estimados em dinheiro praticadas antes da abertura da conta bancária, contrariando o disposto no artigo 3º, inciso 3 da Resolução 23.406, abaixo transcrito, que também peço vênia para não ler, porque encontra-se no corpo do voto. Note-se ainda que os recursos próprios aplicados em campanha, ainda que estimados em dinheiro, superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, contrariando a legislação vigente, tendo em vista que o candidato não declarou qualquer patrimônio em seu registro. A desaprovação por tal fato é entendimento pacificado no ordenamento pátrio, como pode-se constatar nos julgados abaixo, que também peço vênia para não ler e prossigo. Ademais, o candidato não efetuou o registro com assessoria jurídica e contábil, não obstante as assinaturas desses profissionais, a folha 65, caracterizando também grave irregularidade que conduz à desaprovação, e esse também é o entendimento de nosso tribunal. E eu prossigo sem ler o corpo do julgado aí incerto no corpo do voto. As situações acima apontadas constituem sérias irregularidades, seja pelo número de ocorrências, seja pela sua gravidade, pois demonstram, dentre outros, a existência de omissão de despesas e de receitas, comprometendo a confiabilidade das contas em mesa. As demais irregularidades apontadas no relatório reforçam a necessidade e o acerto da desaprovação das contas. Assim, tendo em vista as irregularidades que as irregularidades detectadas comprometem a rigidez e regularidade das contas em exame, a presente contabilidade deve ser desaprovada. Diante do exposto, em consonância com o órgão técnico e com o parecer do procurador eleitoral, julgo desaprovadas as contas de José Norberto de Sá Teixeira, nos termos da Resolução 23.406, é como voto. Como vota, doutor Flávio Bertin? É o eminente relator, excelência. Doutor Ricardo Almeida. Acompanho o eminente relator, senhor Doutor presidente. Paulo César. Senhor presidente, eu vou fazer apenas uma ressalva com relação, até por coerência dos votos que eu trouxe ainda nesse dia, nessa data, com relação ao serviço de advocacia e de contabilidade, pois eu tenho acompanhado o entendimento. Eu tenho acompanhado o entendimento de alguns julgados dessa casa de que não é propriamente despesa de campanha e que isso não impede a aprovação, mas no mais eu acompanho na íntegra o eminente relator. Eu também comungo desse mesmo entendimento, apenas quando há outras irregularidades detectadas, eu faço um somatório geral para demonstrar que as irregularidades são várias, inclusive essa. Se as irregularidades fossem somente essa, eu aprovaria com ressalva. Então, nesse caso, sem nenhuma retificação ao voto do eminente relator. Ok. Desembargador Luiz Ferreira. Eu, fazendo minhas palavras do Dr. Paulo Sodré, eu pediria ao relator, ele sim fizesse a exceção à regra.
no sentido de que, a despeito de que a jurisprudência dominante agora é de que as despesas contábeis jurídicas, né, não são por si só suficientes para desaprovar, aqui no cotejo da obra, porque senão fica um conflito jurisprudencial. Acabamos de julgar, dizendo que contabilidade e serviço de advogado não são despesas de campanha, sim despesas do candidato. Agora, Acolho a sugestão e faço isso. aí ele tem que fazer, ele sim tem que fazer no voto, A retificação. em fazendo voto com gênero, número e grau. Doutor Agamenon? Doutor Paulo, doutor desembargador Luiz Ferreira, eu acompanho o relator. Essa ressalva até acolhida pelo nobre relator, né? Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato José Norberto de Sá Teixeira nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Matéria administrativa, processo 11232, designação de juiz substituto para jurisdicionar a 50ª zona eleitoral até o retorno do juiz eleitoral titular ou da juíza eleitoral substituta de Nova Monte Verde. Seção de registro de membros de juízo. Sou a relatora. Trata-se de proposição da seção de registro de membros e juízes eleitorais, que é exercida pela Secretaria de Gestão de Pessoas e pela Diretoria-Geral, visando a designação do juiz eleitoral para responder em substituição pela 50ª Zona Eleitoral Nova Monte Verde, em virtude do afastamento do juiz eleitoral titular para tratamento de saúde e férias de sua substituta imediata. Diante da necessária manutenção da prestação jurisdicional, expedi a portaria 189 de 2015 em sintonia com as normas que regem o exercício da jurisdição em primeiro grau e com respaldo no artigo 19, 10, 15. Eu tenho uma dificuldade do regimento interno deste tribunal. É o que me cumpria relatar. Fazendo uma breve incursão no voto, que também é muito pequeno, eu quero só noticiar a esse colegiado que voto pela homologação da portaria que designou ad reverendo o excelentíssimo senhor José Mauro Najib Jorge, juiz de direito da 3ª Vara de Alta Floresta, para responder em substituição pela 50ª Zona Eleitoral, sediada em Nova Monte Verde, ou seja, até ao término das férias e o retorno do juiz titular. Consulto se há algum voto divergente. Nada havendo não haver nenhuma divergência, aprovada a questão administrativa trazida pela presidência. Apenas para noticiar também a esse colegiado o acompanhamento que foi feito por mim e pelo diretor-geral deste tribunal a zona de Primavera do Leste, no último dia 28 de agosto, acompanhamento da abertura da revisão biométrica que está em curso naquele município. E o início da revisão em Nortelândia, que tem o seu início hoje, no dia 3 de setembro. Feitas essas comunicações, eu consulto se há alguém que gostaria de fazer uso da palavra. Nada havendo a ser tratado, agradecendo a todos. Vocês querem fazer alguma coisa? Não, só para mexer no saco, não vou falar nada. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.